Hoje celebramos a Epifania de Jesus. O que significa? Significa que Ele se manifesta a nós nesse momento. Epifania é manifestação. O menino Deus que foi colocado no presépio, frágil, simples, envolto em faixas, não tinha lugar para a família dele numa hospedaria, por isso ele nasceu numa estrebaria entre os animais, que avidamente procura um lugar para ficar no nosso coração. Esse é o desejo dele. Ele se manifesta porque ele quer ser reconhecido. Ele quer que todos saibam quem ele é e, mais do que isso, o que ele é capaz de fazer. Como ele é 100% homem, 100% Deus, ele pode, como Deus que ele é, divino, salvar-nos, perdoar nossos pecados. E depois, se ele quiser, segundo a nossa fé, ele pode fazer o impossível na vida da gente. Mas primeiro, nós o buscamos, nós o reconhecemos, nós o adoramos, porque queremos que Ele nos salve. Queremos que Ele nos perdoe. E depois também, se Ele quiser, segundo a vontade dEle, se for bom para nós, se for para nossa salvação, Ele também faz o impossível na vida da gente. Ele nos dá uma vida nova, nos transforma. Temos vários símbolos hoje presentes aqui no Evangelho de São Mateus. Um deles é a estrela. Saibam vocês que na profecia de Malaquias existe realmente a indicação de que num determinado momento da história, uma estrela, um astro, absolutamente diferente de tudo, iria indicar o lugar de onde iria nascer uma pessoa muito importante. Os magos, que aqui são astrônomos, eles estudavam os astros, as estrelas, as constelações, as fases da lua. Eles não eram astrólogos, porque obviamente que católico não lê horóscopo, nem joga a carta de tarô, e nem busca chifre em cabeça de cavalo. Para bom entendedor, uma palavra basta. Ponto. Eles eram astrônomos. Eles sabiam, eles entendiam das coisas que aconteciam na abóboda celeste. E não tinham os recursos que temos hoje. Faziam tudo com a ciência e a sabedoria. Eu disse na missa de hoje às 9, né? Vocês sabem que se hoje, antigamente, até os pescadores entendiam mais das estrelas do que nós, né? Não se perdiam no mar, se direcionavam pelas estrelas. Hoje, se faltar GPS num transatlântico, ele naufraga. Porque quem está lá dentro não vai saber olhar as estrelas e dizer assim, é para cá que a gente tem que ir. Nem com GPS no carro a gente está se encontrando, estamos mais perdidos de quando não tinha GPS. Estamos mais perdidos ainda. Né? Na vida então, porque a gente está levando tudo assim, tudo mastigado. O que oferecem para a gente engole, sem pensar e filtrar. Se é bom, se é viável, se faz bem, se é saudável, se é moral, se faz bem para a alma. Esses homens aqui, os magos, eram astrônomos. Então eles entenderam que tinha alguma coisa diferente acontecendo no céu. E olha que bonito, eu disse isso na novena sobre São José. O José acreditou em Deus que falou com ele num sonho. Pois Deus falou de novo com ele num sonho. Olha, pega a tua esposa Maria e o teu menino, o Jesus, e leva ele para o Egito. E o José obedeceu. Os magos perceberam que tinha alguma coisa diferente, e certamente eles conheciam a profecia de Malaquias. Olha, essa estrela aqui está indicando alguma coisa. Vamos entender o que está acontecendo. E foram constatar o que é que estava acontecendo. E a estrela os levou até Jesus. Antes disso,
se encontraram com o tetrarca Herodes, apavorado, desconcertado, tem uma palavra aqui, perturbado, por causa de um menino que está deitado numa estrebaria. Esse menino não é pouca coisa, hein? E o tetrarca, ele podia ter sido o rei mais famoso da história da humanidade, mas se tornou o vilão perfeito, porque a partir dessa data aqui, desse acontecimento, é histórico, ele vai mandar matar todas as crianças do reino que tinham até 2 anos de idade, dos recém-nascidos aos 2 anos de idade, foi uma matança. Tanto que no dia 28, nós temos a festa dos santos inocentes. Já tivemos, na verdade, né? Porque já passou, 28 de dezembro. Os santos inocentes. Morreram por causa de Jesus. De medo que o Herodes tinha de Jesus, ele mandou matar, destruir a ameaça. Em vez dele enfrentar a ameaça, aquilo que o ameaçava, ou de ir lá constatar o que é que estava acontecendo, ele preferiu usar do poder dele e marcar a vida dele para toda a história, por todos os séculos, né? Hoje ele é conhecido porque ele se tornou um infanticida. E quando os magos encontraram Jesus, diz o finalzinho do evangelho, depois do encontro, depois do que eles fizeram, do que eles viram, do que eles entregaram para Jesus, não tinha outra escolha. Tomaram outro caminho. É aqui o compromisso nosso com Jesus. Quando a gente se encontra verdadeiramente com Ele, de coração, a gente não pode continuar do mesmo jeito. Ele exige da gente uma mudança de caminho, uma vida nova. Ele oferece para a gente uma vida nova. Caso contrário, a gente pode tentar destruir aquilo que nos ameaça. E vamos nos tornar iguaizinhos ao Herodes. Talvez guardando as devidas proporções, a gente pode fazer a mesma coisa com as pessoas que nos ameaçam. A gente ataca, a gente calunia, a gente tenta destruir a imagem dela, assim a gente se sente mais seguro. Cuidado, presta atenção aí no profundo do coração. Hoje, nos encontrando com Jesus, Ele ilumina a nossa vida. Estamos dispostos a tomar um outro caminho, o que Ele indicar para a gente, diferente daquele que o mundo e que Herodes tinha indicado para eles, né? Tomaram uma decisão, decidiram mudar de vida, mudar de caminho. Os magos, eles trouxeram para Jesus alguns presentes, ouro, incenso e mirra. O ouro indica, é uma profecia, quem é Jesus? Para quem eu vou dar o meu ouro? Para o rei Jesus, a realeza de Jesus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Era isso que apavorava o Herodes. Disseram que Jesus ia ser o rei, um grande rei, mas o reinado de Jesus é no nosso coração, né? Ele quer reinar aqui na nossa vida. Ele não estava, Jesus nunca foi e não está preocupado com essa organização política, de poder estatal, etc. Ele quer a nossa salvação. Ele veio para que nós vivamos no seu reino. O reino de Deus está entre nós. Ele já está aqui entre nós. Ofereceram incenso para Jesus, porque os magos reconheceram que Ele era Deus, a Deus o nosso culto de latria e de adoração. Então, aí eles olharam para aquela criança, encontraram um bebê, 100% homem, 100% Deus, homoiousios, junto nele as duas naturezas, humana e divina. Então, ao rei o ouro, a Deus o incenso. E também entregaram para ele mirra. No dia de Natal, a mãe de Jesus o envolveu em faixas e o depositou, deitou na manjedoura. Esse já era um sinal do sepulcro de Jesus. Hoje a profecia se cumpre. Trouxeram mirra, que são os ungüentos usados para ungir o corpo dos que morriam. Envolvia o corpo em faixas e colocava o corpo dentro de um sepulcro, deitava o corpo num sepulcro. É o que farão com Jesus. Em outras situações do Evangelho, tivemos lá a cena da Maria que derrama
um frasco de alabastro, de perfume, nos pés de Jesus. E Jesus fala assim: olha, isso aqui é um sinal da minha sepultura. Aquele menino que está lá na manjedoura, 100% Deus, 100% homem, frágil e necessitado de cuidados, é aquele que no altar da cruz irá nos salvar. Ele vai oferecer por amor a vida dele, e ele espera que a gente faça o mesmo. Mudemos de caminho, tomemos um caminho diferente por causa dele, e sejamos capazes de oferecer em oblação e sacrifício a nossa vida. Nos amemos a ponto de dar a vida uns pelos outros, como Jesus fez. Existe aqui agora, que é o que nos interessa ainda para esse momento, porque a gente vai começar esse tempo de adoração, o que a gente chama de cerco de Jericó. Disse o Evangelho para nós, e é pertinente a esse momento da nossa vida, da nossa paróquia, que os magos ficaram cheios de alegria, porque eles encontraram o menino. E o que é que eles fizeram? Depois de entregar os presentes para Jesus, cumprir a profecia, eles o adoraram, eles se prostraram diante de Jesus, do menino Jesus, porque ele é Deus. Eles reconheceram que ele era Deus, e eles o adoraram. O que significa a adoração? O que é que nós iremos fazer durante esses 7 dias, até o domingo que vem, 24 horas? Nós nos colocaremos de joelhos diante de Jesus, para adorá-lo. Antes de tudo e de mais nada, queremos ficar com ele. Queremos tomar esse caminho, né? A estrela nos trouxe aqui nesse tempo, e a gente vai se prostrar para reconhecer quem ele é na nossa vida, para ele mudar a nossa vida. Depois, a gente também pede para ele aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Depois ele faz se ele quiser, lembremos sempre disso, né? No fim, a vontade é dele. Então, o que é adoração? É uma submissão absoluta a Deus. Eu reconheço que Jesus está na Eucaristia, eu me prostro diante dele e eu reconheço, me submeto. Ele é meu Deus, ele está acima de mim. Ele pode tudo, até o que eu não posso. E quando tudo termina, e quando dizem assim para mim, ó, não tem mais o que fazer, nós ainda temos uma carta na manga. A gente vem aqui diante dele, a gente reconhece quem ele é Deus. E a gente chora, a gente sofre, a gente luta, a gente pede, intercede, agradece, espera e se submete à vontade dele. E ele pode tudo. Ele pode fazer por cada um de nós aqui o impossível. Adoração é um culto que se reserva a Deus, por isso a gente vai adorar Jesus, que está na Eucaristia. A adoração é o ato de amor, de modo intenso, imenso e apaixonado. Eu vou demonstrar para Jesus todo o meu amor. Eu vou sair de madrugada da minha casa, eu vou interromper o meu sono e eu vou vir aqui, de um modo sacrificial ainda, se possível, porque vai ser difícil talvez, mas eu venho aqui, me submeto a ele, e eu quero manifestar para ele o quanto eu o amo, eu quero retribuir o amor que ele tem por mim. O amor dele é imenso, o meu talvez seja minúsculo, mas eu quero diante dele manifestar esse amor, e eu faço isso adorando, intensamente, profundamente, imensamente, apaixonadamente, com todo o meu ser, com paixão, com tudo que a gente tem, nas entranhas, para ele, tudo, porque eu reconheço que tudo é dele, que eu existo por causa dele, que minha vida só tem sentido por causa dele. A adoração
É o reconhecimento humilde, incondicionado da absoluta sublimidade de Deus sobre todas as coisas. Eu sei que Ele é Deus, e com Ele, adorando Ele, eu adoro o Pai e o Espírito Santo. Foi o modo que Ele quis estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Eu me encontro com Ele na Eucaristia, e eu reconheço essa sublimidade. Tudo foi feito por Ele, tudo é dEle, inclusive eu. E eu me submetendo a Ele, manifesto o meu amor. Como? Adorando. E às vezes não precisa de nenhuma palavra. Conto a vocês aqui, quem sabe nos ajuda, num colóquio de êxtase de Santa Teresa d'Ávila com Jesus. Ela tinha lá momentos e momentos e momentos de ficar com Ele na adoração. E alguns momentos com vontade, outros momentos talvez com não tanta vontade. Mas ela ficava com Jesus. E alguns dias, em algumas ocasiões, o que ela ficava? Ela ficava com Jesus, contando os tijolos da parede. Um dia ela perguntou, num diálogo dela com Jesus, isso a Teresa d'Ávila, ela pergunta para ele, conversando com Jesus: Senhor, os momentos que eu estive contigo, alguns mais íntimos, outros mais distraídos, alguns com mais do coração presente, outros borboletando, algumas vezes contando os tijolos da parede. Quais desses momentos foram os mais fecundos, intensos, apaixonados e imensos? Jesus respondeu para ela: aqueles momentos em que você ficou comigo, mesmo contando os tijolos das paredes. Então tem bastante rosácea aqui, vai contando quantas rosáceas tem na igreja. Você vem de noite e fica contando elas, conta. Tem um monte aqui, depois vocês me contam quantas tem. Eu sei quantos tem aqui. Aqui eu não contei ainda, porque precisa acabar o fundo. Mas aqui eu sei, mas não vou contar quantas tem aqui. Conta, fica contando. Quantas rosáceas tem aqui no altar, quantas tem na parede. Quantos cruzinha branca tem no altar de Nossa Senhora. Mas que você esteja com Ele, né? Estejamos com Ele. Talvez o mérito esteja justamente aí, nesse momento, que eu não estou com vontade. Eu não quero. Queria fazer outra coisa. Mas eu venho, por disciplina, por responsabilidade, por reconhecimento, por amor, eu vou. Não quero, mas eu vou. Foi Ele que me pediu, Ele que está me chamando, eu vou. Talvez tenha mais mérito quando a gente vai sem vontade nenhuma do que quando, eu vou lá. E às vezes nós estamos com tanta euforia que a gente nem prestou atenção, não ficou nada dentro da gente, não acumulou nada dentro da gente. Então, contando as rosáceas ou não, contando os pisos do chão ou não, estejamos dispostos a reconhecer que Ele é Deus, e que sublimamente Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida e nos transformar.